Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando pensamos em artes marciais perigosas, normalmente imaginamos nocautes brutais, chutes devastadores e lutadores trocando golpes sem parar. Mas a verdade é que algumas das artes marciais mais eficientes do mundo são justamente aquelas que muita gente considera fracas. Elas não possuem a mesma fama do MMA. Não aparecem constantemente nos grandes eventos. E muitas vezes são julgadas apenas pela aparência. O problema é que aparência e eficiência são coisas completamente diferentes. Ao longo da história, algumas das artes marciais mais perigosas já criadas aprenderam uma lição fundamental. Não importa o quão bonito ou agressivo o movimento pareça. O que realmente importa é sua capacidade de neutralizar um adversário. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Judô, o gigante silencioso. Muitas pessoas olham para uma luta de judô e enxergam apenas dois atletas disputando pegadas no kimono. À primeira vista, não parece algo tão ameaçador. Mas essa impressão desaparece rapidamente quando entendemos o verdadeiro poder dessa arte marcial. O judô foi desenvolvido por Jigoro Kano a partir dos antigos sistemas de combate dos samurais japoneses. Seu objetivo nunca foi apenas vencer competições. A proposta era criar um método altamente eficiente de combate baseado em desequilíbrio, alavancas e aproveitamento da força do adversário. No tatame, uma queda já pode causar danos consideráveis. No concreto, a situação muda completamente. Uma única projeção bem executada pode encerrar uma luta instantaneamente. O que poucas pessoas sabem é que o judô original também possuía técnicas de golpeamento conhecidas como atemi uasa. Essas técnicas incluíam socos, golpes com a mão aberta, cotoveladas, joelhadas e chutes utilizados em situações de autodefesa. Embora tenham sido removidas das competições esportivas modernas, continuam preservadas nos katas e nos estudos tradicionais da arte. Isso significa que o judô não era apenas uma arte de arremessos. Era um sistema de combate muito mais completo do que a maioria das pessoas imagina. Além das projeções devastadoras, o praticante aprende a controlar distância, quebrar o equilíbrio do agressor e utilizar sua própria força contra ele. Quanto mais agressivo o ataque, maior pode ser a queda. É justamente por isso que tantos especialistas em defesa pessoal e campeões de MMA respeitam profundamente o judô. Ele não impressiona pela violência. Ele impressiona pela eficiência. Hapkido, a arte marcial que esconde o perigo atrás da suavidade. Quando alguém assiste a uma demonstração de Hapkido pela primeira vez, dificilmente pensa que está diante de uma arte marcial perigosa. Os movimentos parecem suaves. As técnicas parecem controladas. E quase não existe demonstração de força bruta. Mas essa é justamente a armadilha. O Hapkido foi desenvolvido na Coreia como um sistema completo de defesa pessoal. Seu arsenal inclui projeções, torções articulares, chaves, desequilíbrios, golpes, chutes e técnicas de controle corporal. Ao invés de bloquear força com força, o praticante aprende a redirecionar a energia do agressor. Um simples movimento pode transformar um ataque em uma queda. Uma torção aparentemente discreta pode neutralizar completamente um braço. Uma chave bem aplicada pode encerrar um confronto sem a necessidade de trocar golpes. O mais impressionante é que tudo isso acontece de forma quase invisível para quem observa. Enquanto outras artes demonstram poder através da agressividade, o Hapkido demonstra poder através do controle. E justamente por isso ele costuma ser tão subestimado. Kajukembo, a arte marcial criada para sobreviver nas ruas. Poucas artes marciais nasceram com um objetivo tão direto quanto o Kajukembo. Criado no Havaí no final da década de 1940, o sistema surgiu em bairros marcados pela violência, onde confrontos físicos eram uma realidade constante. Seus fundadores não buscavam desenvolver um esporte nem preservar tradições antigas. O objetivo era simples: criar um método de combate capaz de funcionar em situações reais de autodefesa. Para isso, reuniram técnicas de diferentes artes marciais e passaram a testar sua eficiência na prática. Apenas aquilo que demonstrava resultados era mantido. O próprio nome Kajukembo revela suas origens. Ka representa o karatê. Ju representa o judô e o jujutsu. Ken representa o kenpo. Bo representa o boxe. Da união desses sistemas nasceu uma arte marcial extremamente completa, capaz de lidar com diferentes tipos de ameaça. O praticante aprende a utilizar golpes com mãos e pés, projeções, desequilíbrios, quedas, chaves articulares e técnicas de controle. Em vez de depender de uma única estratégia, ele desenvolve recursos para reagir às mais diversas situações de confronto. Uma das grandes características do Kajukembo é a adaptação. A arte ensina que cada situação exige uma resposta diferente. Em alguns momentos, um golpe rápido pode resolver o problema. Em outros, pode ser necessário controlar, desequilibrar ou neutralizar o agressor de forma mais segura. Por isso, os treinamentos costumam enfatizar reação sob pressão, resistência mental e capacidade de adaptação, elementos fundamentais para a autodefesa. Outra característica marcante é seu pragmatismo.
O Kajukenbo não valoriza movimentos apenas porque são tradicionais ou visualmente impressionantes. A prioridade sempre foi a eficiência. Técnicas consideradas úteis permanecem. Técnicas que não demonstram resultados são modificadas ou abandonadas. Essa mentalidade permitiu que o sistema evoluísse continuamente ao longo das décadas, incorporando novos conhecimentos sem perder sua essência. No fim das contas, o Kajukenbo representa uma filosofia simples: estar preparado para lidar com a realidade de um confronto. Mais do que uma coleção de técnicas, ele foi desenvolvido para dar ao praticante ferramentas para proteger a si mesmo e as pessoas ao seu redor. E talvez seja exatamente isso que torna o Kajukenbo uma das artes marciais de autodefesa mais respeitadas já criadas. Aikijujutsu, o primo sombrio do Aikido. Muitas pessoas conhecem o Aikido, mas poucas ouviram falar do Aikijujutsu. E menos pessoas ainda compreendem o quão perigosa essa arte pode ser. O Aikijujutsu preserva muitos dos princípios de combate utilizados pelos antigos guerreiros japoneses. Seu foco está no controle do adversário através de desequilíbrios, torções articulares e manipulações corporais extremamente precisas. Os movimentos não parecem violentos. Não existem explosões de força. Não existem golpes espetaculares. Mas por trás dessa aparência tranquila existe um profundo conhecimento da biomecânica humana. Pequenos movimentos podem gerar dores intensas. Uma articulação controlada corretamente pode neutralizar completamente um agressor. E quando aplicado por alguém experiente, o resultado pode ser surpreendente. O Aikijujutsu não busca vencer através da força. Ele busca vencer através da precisão. E isso torna muito mais perigoso do que sua aparência sugere. Silat, a arte marcial mais subestimada do mundo. Se existe uma arte marcial que merece o título de subestimada, essa arte provavelmente é o Silat. Originário do Sudeste Asiático, o Silat foi moldado por séculos de conflitos reais. Sua função nunca foi impressionar espectadores. Sua função era sobreviver. Por isso seus movimentos são diretos, eficientes e extremamente pragmáticos. O Silat combina golpes, projeções, destruições articulares, ataques em pontos vulneráveis e técnicas de combate a curta distância. Além disso, muitos estilos também incluem treinamento com armas. O que torna o Silat tão perigoso é sua imprevisibilidade. Os ângulos de ataque são diferentes. Os deslocamentos são incomuns. E muitos adversários simplesmente não estão acostumados a enfrentar esse tipo de movimentação. Por isso, embora seja pouco conhecido pelo público geral, o Silat continua sendo uma das artes marciais mais respeitadas por especialistas em combate. O wrestling, a máquina de controle. Quando alguém fala sobre o wrestling, muitas pessoas imaginam apenas agarramentos e quedas. Mas essa visão ignora aquilo que realmente torna essa arte tão eficiente. O wrestling ensina algo que poucos estilos conseguem ensinar com o mesmo nível de excelência: controle absoluto. O wrestler decide onde a luta acontece. Se ele quiser manter a luta em pé, tentará fazer isso. Se quiser derrubar, buscará a queda. E quando consegue impor seu jogo, o adversário frequentemente passa a lutar em desvantagem. Anos de treinamento desenvolvem explosão física, equilíbrio, resistência e uma capacidade impressionante de controlar outro ser humano. É por isso que tantos campeões de MMA possuem base no wrestling. Ele pode não parecer perigoso, mas quando alguém não consegue impedir uma queda, descobre rapidamente o quanto essa arte pode ser dominante. Capoeira, a arte de combate que muitos confundem com dança. Talvez nenhuma arte marcial seja tão mal compreendida quanto a capoeira. Muitas pessoas observam uma roda e enxergam apenas música, acrobacias e movimentos artísticos. Mas por trás dessa aparência existe uma história de resistência, sobrevivência e combate. Durante séculos, a capoeira foi utilizada como ferramenta de defesa por aqueles que precisavam esconder seu treinamento. Por isso seus movimentos desenvolveram características únicas. A ginga cria ritmo e imprevisibilidade. As esquivas dificultam a leitura dos ataques. E os chutes surgem de ângulos completamente diferentes dos encontrados na maioria das artes marciais. O resultado é um estilo extremamente difícil de prever. Quem nunca enfrentou um capoeirista experiente frequentemente tem dificuldade para interpretar seus movimentos. E em combate, aquilo que não pode ser previsto também não pode ser facilmente defendido. A capoeira pode parecer uma dança, mas por trás de sua beleza existe uma arte marcial com enorme potencial de combate. A maior lição deste vídeo é simples: nunca julgue uma arte marcial pela aparência. Nem sempre a modalidade mais perigosa é aquela que possui os golpes mais violentos ou os movimentos mais impressionantes. Muitas vezes, as artes mais eficientes são justamente aquelas que dominam equilíbrio, biomecânica, controle corporal e estratégia. E quando o assunto é combate real, resultado sempre será mais importante do que aparência. Agora quero saber sua opinião. Qual dessas artes marciais você considera a mais subestimada? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, curta,
Compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Mundo Marcial para continuar explorando o universo das artes marciais e do combate real. Nos vemos no próximo vídeo.